מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורח התורה שתדריכני בעמיתך Pessoal, bom dia, paz de Cristo. Vamos dar continuidade no nosso estudo, segundo Samuel, capítulo hoje 18, estamos quase encerrando. Segundo Samuel tem uma importância muito grande, né? É um livro extremamente sensível. Vocês podem perceber, né? Extremamente sensível, que exige muita reflexão, porque trata muito de emoção, espiritualidade, sobre a mente de Deus, tem muita coisa que é muito fina, que a gente precisa descobrir através do livro de 2 Samuel. Vamos orar. Senhor eterno Deus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa manhã, porque estamos aqui, ainda podemos estar aqui, porque o Senhor tem permitido, e nós pedimos que o Senhor continue conosco, nos dirigindo, nos dando a consciência da necessidade de estarmos na igreja. Obrigado por isso, porque o mundo não tem nos seduzido, e continua conosco, iluminando a nossa mente, para que possamos saber qual é a Tua vontade, em tempos tão difíceis. Nós queremos agradecer e consagrar tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, vamos ler alguns versículos. Vamos lá. Versículo 1. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou ao povo um terço sob o mando de Joabe, outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o Giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, e ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque tu és do valor de 10.000 de nós. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: o que bem parecer aos vossos olhos farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu, quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel, diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão encontrou com o servo de Davi, e Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem, fez saber a Joabe e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber:
Pois que o viste, porque eu não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Diz, porém, aquele homem a Joabe, ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo, guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. Tomou 3 dardos em sua mão e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Tá bom, até aí. Ok. Pessoal, essa tradução, vocês vão perceber que ela sempre faz algumas pegadinhas com a gente. Se você for estudar a Bíblia em outras traduções, vocês vão entender mais rápido as coisas. Porque essa é uma tradução meio complicada, né? O tradutor, ele parece que se comprometeu em dificultar as palavras para colocar a gente dentro de uma margem de erro mais fácil, né? Mas eu acho boa, porque aí leva a gente a raciocinar mais. Entendeu? Porque sempre tem alguns versículos estranhos, vocês vão perceber também, como vocês já têm percebido, que você olha para o versículo e você fala, por que está dizendo isso? Mas aí te leva a pesquisar. Por isso que eu acho que é interessante a gente ter esse tipo de dificuldade de interpretação para que nós possamos fazer pesquisa. Entendido? Hoje nós chegamos num ponto, um ponto culminante, né, dessa história do Davi e do Absalão. Eles estão prestes a se enfrentar no campo de batalha. Vocês estão acompanhando a história, para aqueles que estão acompanhando é mais fácil. Eles estão prestes a se enfrentar em uma guerra. Que o Absalão, ele está desejoso de que aconteça essa batalha, mas o Davi teme essa batalha, né? O Davi não queria se envolver. Ele não queria ter que se envolver numa guerra contra o próprio filho. Mas parece que ele não vai ter escolha, não. Ele vai ter que lutar contra o próprio filho. Essa mensagem, esse capítulo, ele quer dar uma informação muito séria para a gente, né? Quando você tem que lutar contra algo que você ama. Entende? Mais ou menos isso que a gente passa, né? Alguma coisa que a gente sabe que está prejudicando a gente, sabe que pode matar a gente, é igual vício de droga, né? Não tem aquela coisa, o cara, ele gosta da droga, ele sabe que a droga está matando ele, que a droga pode matar ele, mas ele insiste em conservar a droga. É mais ou menos isso que é a história do Davi com Absalão. É o próprio filho. O próprio filho, mesmo sendo um elemento nocivo, ele vai ter ainda sempre aquela atitude de preservação, né? De cuidar. Então, assim, a gente pode comparar isso aos vícios, ao nosso ego, à nossa natureza, ao nosso eu, que muitas vezes quer nos destruir e que a gente sempre mantém aberta a concessão para que ele exista. Entenderam isso? Então, é dentro dessa visão que a gente vai trafegar. É algo que é importante para nós, mas que nos faz mal. Algo que tem um peso emocional forte para nós, mas que a gente quer conservar na nossa vida. Então é nesse caminho que a gente vai trilhar. Por isso que 2 Samuel é um livro bem sensível, que leva a gente a pensar. Tem coisas que estão além das palavras aqui. Então cada versículo é muito importante. Vamos para o versículo 1, prestando atenção. E Davi contou o povo que tinha consigo. Está enumerando, né, os seus soldados. É um grupo pequeno, mas Davi está contando porque, afinal, o número dos homens de Israel são maiores. Davi tem um grupo, que é um grupo dissidente, que está no deserto, e, querendo ou não, ele vai ter que enfrentar o filho. Então Davi conta o povo que tinha consigo. E pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Está dividindo os homens em 3 companhias. Essa é uma tática militar
que é muito frequente nos tempos antigos, tá? É distribuir soldados em companhias diferentes, né? A divisão, ela não foi feita assim de forma aleatória, foi pensada, e isso está revelando a maturidade da liderança de Davi, sabedoria estratégica, está revelando o discernimento espiritual, por isso que ele está dividindo, ele tem um grupo pequeno, então ele precisa organizar esse grupo estrategicamente para poder combater um exército maior, entenderam? Se fosse perguntar para vocês qual a lição que a gente tira disso, é que quando nós temos que enfrentar problemas maiores que nós, a gente precisa ter uma mentalidade estratégica, ok? A gente precisa pensar, não adianta querer ir para a guerra de qualquer jeito, falar, eu vou para a guerra, eu vou lá enfrentar, porque Deus está comigo. Não, não, não. Independente de que Deus está com você, que você tem promessa de Deus, você nunca deve entrar numa batalha que é maior que você, tecnicamente falando, sem pensar, sem analisar, sem discernir, sem pedir a direção de Deus. Tudo bem? A gente vê aqui estratégia militar, que é cobertura total do campo. Ele está cobrindo todo o campo de batalha com seus homens. Com essa divisão de companhias em 3 grupos, isso permitia ataque frontal, né? Ele vai atacar de frente, o flanco, que é flanqueamento, que é ataque lateral, né? Você tem que proteger os flancos, está entendendo? A frente, do lado, e capacidade de reagir a emboscadas, de surpresa. Você tem que ter um grupo que protege as laterais, você tem que ter um grupo que avança para frente e um grupo que fica de olho atrás para ver se você não vai ser emboscado. Entenderam? Vamos lá. Tenta aplicar isso na vida de vocês. A gente vê também dentro da estratégia delegação e liderança distribuída. O texto diz que ele colocou capitães de 1000 e de 100. Isso está mostrando que Davi, ele não centralizou em si mesmo o poder, distribuiu para 3 pessoas. Legal isso, né? Batalha, tentar lutar sozinho? Não, a gente pode dividir isso com quem está com a gente. Você tem uma família, você tem um marido, você tem um filho, você pode pedi-los para te ajudar a pensar, para ajudar a discernir. Nunca lutar sozinho, sempre procurar pessoas que estão com você, dividir os pensamentos, as ideias, as estratégias. Por isso que Davi não está centralizando em si mesmo. Não, isso eu vou resolver sozinho, que isso é minha... Não, 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 não. Sempre haverão pessoas do seu lado que podem te ajudar no campo de batalha. Entendido? Mais lições aqui. Ele confiou isso em líderes treinados, né? A gente tem que ver quem é que tem capacidade para poder lutar. Não adianta você dar uma responsabilidade para pessoas que não têm, que não conseguem. Tem gente que não consegue. Então você tem que ter gente apta, escolhe as melhores mentes, né? Por exemplo, a gente vê isso muito no casamento, quando você começa a gastar muito dinheiro enfrentando uma batalha financeira, e você começa a não esconder mais do seu cônjuge a sua batalha financeira, porque às vezes você não quer se sentir mal, que você está devendo muito, é melhor você conversar com ele. E quando você percebe que seu cônjuge tem uma mentalidade mais organizada para finanças, é bom você se desarmar, colocar nas mãos dele ou dela, para que ela possa gerir as finanças, porque você conhece a sua mente. Você sabe que você não tem controle e você precisa ser humilde o suficiente para dizer, nesse momento eu não posso ficar com o dinheiro na minha mão, eu pego esse dinheiro, coloco na mão da minha esposa, na mão do meu marido, que ele é mais controlado e ele vai dar as coordenadas. Deu para entender? Então ele está confiando em líderes treinados, ou você escolhe a melhor mentalidade para que você coloque as demandas mais difíceis. Entenderam ou não? Muitas lições. Ele criou níveis claros de autoridade. Tá? As pessoas sabem exatamente quem são os líderes, porque aqui os líderes têm nome. Então não é assim, vamos fazer, não, tem líder, o líder é aquele lá, você, então a gente tem que estabelecer quem é que manda. E isso tem que ser claro para as pessoas, porque senão o poder fica dividido. A gente gosta de pedir ajuda, de falar as coisas, mas a gente tem que determinar. A partir de hoje, você é o líder, a partir de hoje, você, então dê nome aos bois, para que as pessoas, os soldados, entendam quem é que está no comando e a quem eles têm que procurar. Deu para entender ou não? Vamos seguir, versículo 2.
E Davi, ele enviou o povo, um terço sob o mando de Joabe. Então Joabe vai ficar com um grupo. E outro terço sob o mando de Abisai. Um terço, viu, em 3 partes, sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. E outro terço sob o mando de Itai, o Giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Eu sairei com vocês, eu vou junto. Essa palavra do Davi é interessante. Vocês vão lembrar porque que é interessante. Eu vou com vocês. Eu vou para a guerra. Mas o Davi teve um episódio lá atrás que ele deveria ir para a guerra e ele não foi. Entenderam? Ele resolveu ficar no palácio. E por ele ter resolvido ficar no palácio, que deu esse imbróglio todo aqui. E o Davi está com esse peso na consciência. Ele está dizendo, não vou, não vou ficar em casa não. Porque a última vez que eu fiquei aqui, eu vi o que deu. Nós chegamos nesse ponto aqui por causa disso. Porque eu resolvi, ao invés de ir para a guerra, quando eu deveria ter ido para a guerra, a época dos reis irem para a guerra, eu resolvi ficar. Então agora eu vou. Entenderam o pensamento do Davi? O que é interessante em você estudar sistematicamente a Bíblia? Às vezes a pessoa vai falar assim, eu gosto de estudar a Bíblia de forma sistemática. O que é forma sistemática? Estudar versículo por versículo. É o melhor estudo que tem. Não ficar com revistinha, né? CPAD, não sei o quê, Batista, não sei, isso, negócio de revistinha, induz a gente a se firmar em doutrina, e não em Bíblia. Você pode perceber que as revistinhas de igrejas que eles adoram adotar, sempre puxam a sardinha para a doutrina. Não é verdade? Vocês já estudaram a revistinha? Bispo, eu estou estudando a revista do Silas Malafaia, que é muito boa. Por que é muito boa? Ele é assembleano. É boa para a Assembleia. Mas eu gosto muito do Augusto Nicodemos, que ele é muito inteligente, então ele lançou. Mas você vai estudar Augusto Nicodemos? Ele é presbiteriano. Ele crê na predestinação. Você viu a falta de maturidade que existe nas pessoas de igreja? Não, mas eu estou estudando lá, aquele cara, mas não sei qual é a doutrina do cara. O doutor Rodrigo, adventista, arqueólogo, gosta de sábado e de judaização, que o apóstolo Paulo revira no túmulo quando não houve, né? Vocês entenderam? Então assim, não tem muito sentido essas coisas. Então, o que a gente faz, pastor? A gente adota uma revista, não, a gente adota a Bíblia. É melhor. O que vocês acham? Vamos estudar a Bíblia, que é melhor. Aí não tem jeito de ficar puxando sardinha, né? A gente puxa a sardinha para a verdade. Pastor, mas se a gente começar a estudar a Bíblia e a gente for jogado para o adventismo, a gente vai tudo para lá. Qual é o problema? Ela não vai jogar a gente para lá. Você pode ter certeza. E se jogar a gente para a Assembleia? Nós vamos. Testemunho de Jeová, vamos também. Só que ela não vai fazer isso, eu te garanto. Ela vai correr de tudo isso aí. A Bíblia vai te fazer correr da religião. A Bíblia vai fazer você não se preocupar mais com o nome de placa de igreja. Não vai fazer isso. A Bíblia vai acabar com os religiosos da igreja. Vai acabar com o poder centralizado, vai acabar com tudo. É isso que as pessoas não gostavam na época que Jesus começou a anunciar as boas novas que os apóstolos anunciaram. Por isso que o sistema não queria, porque era uma espiritualidade de desprendimento. Não tem prisão, não tem inquisição, não tem, é liberdade. Você vai se você quiser, entendeu? Esse é o problema, porque se a gente for aplicar a Bíblia, as igrejas vão perder o poder. Os pastores vão perder o poder. Nós vamos fragilizar todo o sistema de poder dos adventistas, dos presbiterianos, dos batistas, dos metodistas. Vocês me veem ficar falando de metodismo aqui? Não é metodismo. Metodismo. O John Wesley tem a parte boa dele, mas o John Wesley era um péssimo marido. Entendeu? Era um cara que ficava pregando, e esquecia que tinha família. Tanto é que a mulher dele entrou em depressão por causa disso. Então não dá para ficar copiando a vida do cara, dá? Não dá, né? Entenderam ou não? Eu prefiro copiar Jesus.
Esse é o problema de estudar a Bíblia, que a gente não fica preso a nada. E as doutrinas não gostam disso, porque elas querem prender a gente na doutrina. Porque se você estudar a Bíblia dentro de um sistema religioso, provavelmente você vai falar assim, não, eu posso servir a Deus onde eu quiser, eu não preciso estar preso aqui 30 anos, não. Se eu for para Vitória e tiver a igreja lá cristã que fala de Jesus, eu posso ser pastoreado lá e vou para o céu. Entendeu? Aí você ganha poder para romper com religião, que você ficou 40 anos lá dentro. Esse é o problema de estudar a Bíblia. Entendeu? Mas vocês sabem disso, eu estou só lembrando. O Davi aqui disse, eu vou sair com vocês, eu vou para a guerra com vocês. E é interessante, como eu disse para vocês, fazer estudo sistemático, versículo por versículo, é que a gente consegue ver muitas coisas. E uma das coisas que a gente vê é o desenvolvimento ou a decadência dos personagens. A gente viu a decadência do Saul, ponto a ponto, vocês lembram? Nós estamos vendo aqui também como foi a decadência do Davi. Como que o Davi chegou a esse ponto de estar num palácio e agora está no deserto. A gente sabe o que trouxe Davi para o deserto. Vocês sabem. Quando ele resolveu ficar no lugar que ele não deveria ter ficado. É isso, essa é a explicação de tudo. Quando ele deveria ter ido para onde os reis iam naquela época, que era para a guerra, que era determinação legal, ele falou, não, vou ficar no palácio. Entendeu? A gente viu. Por isso que é interessante estudar a Bíblia dessa forma. Então vocês lembram lá de 2 Samuel capítulo 11, que ele disse que ia ficar em Jerusalém. Nessa passagem, a gente vê Davi querendo ficar quando deveria sair, que é a que eu li, 2 Samuel 11, que eu falei com vocês, né? E hoje a gente está vendo o Davi querendo sair enquanto as pessoas querem que ele fique. Entendeu? Mas a gente percebe que o Davi começou a amadurecer. A gente percebe que ele começou a amadurecer porque ele começou a pensar, puxa, eu fiz uma coisa aquela vez, não deu certo. Olha no que eu acabei, certo? E aí os soldados vão convencer Davi, Davi, você vai ficar. Você não vai não. Ok? O Davi, de certa forma, está tentando reparar os erros dele. Por isso que ele vai ficar quieto. Vamos perceber. Versículo 3. Porém o povo disse, não sairás. Vocês acham que esse povo tem poder para deixar o Davi ficar, fazer o Davi ficar no palácio? Não tem poder. Então o povo disse, não sairás, é só um conselho. Davi, não sai não. Entende? Porque se formos obrigados a fugir, eles não vão se importar com a gente, porque você é muito mais importante que a gente. Estou explicando. Ainda que a metade de nós morra, eles não farão caso da gente. Porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade, dos filhos de socorro, fica na cidade. Eles estão explicando. Então, lhe disse Davi, o que bem parecer aos vossos olhos, eu farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. O Davi tinha desejo de não ficar, de não sair, para poder não cometer o mesmo erro do passado, e o Davi, porque tinha dentro do coração do Davi assim, um desejo de ir para a guerra, vai que o meu filho está lá, eu não vou deixar ninguém colocar a mão nele, né? Mas ele foi obediente. A resposta do Davi aqui a essa objeção, dos subordinados dele, revela o quê? Humildade. Não, humildade. Ele pode fazer o que ele quer, mas ele preferiu dizer, tá certo, eu vou fazer o que vocês pediram. Mesmo sendo tentado aí. Diferente do Absalão, né? O Absalão queria ir para a guerra para se destacar, né? Para aparecer. Davi falou assim, tá bom, eu vou fazer o que vocês me pedem, vou ficar. Entendeu? Então a gente começa a perceber que o Davi está mais maduro com as experiências, ok? Versículo 5. O rei deu ordem a Joabe, mas ele vai fazer um pedido, né?
e Abisai e Aitai. Chamou os 3 comandantes e falou o seguinte: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Quando vocês pegarem o Absalão, não trata ele mal, não dá nem um tapinha, nem um cascudo nele. Tá bom? Por respeito a mim, por amor a mim, trata brandamente meu filho. É o Davi tentando proteger aquilo que pode matar. É o Davi querendo guardar num cofre o veneno, entenderam? É o Davi lutando com algo dele, que está tentando destruí-lo. Aí vocês começam a construir na mente de vocês a analogia das nossas lutas pessoais contra coisas que estão nos destruindo. A gente está vendo o Davi tentando proteger o Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Todo mundo sabe qual foi a ordem de Davi, porque o versículo 5 diz: e o rei deu ordem, é isso? O rei é uma autoridade instituída. E dentro da lei judaica, autoridades instituídas é algo muito sério. Então ele deu ordem, não pediu não. Ele falou: não faz mal para o meu filho. Entende? E o texto diz: e todo o povo ouviu. Os soldados ouviram, os que estavam na linha de frente ouviram, todo mundo está sabendo qual é a determinação do rei. A luta do Davi contra Absalão é a luta contra si mesmo, contra a nossa própria natureza. Por isso que ele está sempre tentando arranjar uma desculpa para mantê-lo vivo. Entendeu? Porque o amor nubla o julgamento. Quem consegue explicar isso aí? O amor nubla o julgamento. Alguém pode explicar isso? Com as palavras? O amor nubla o julgamento? O que você falaria, Elisângela, sobre isso? O amor nubla o julgamento. Vamos no microfone. Na verdade, não seria amor. Nós estaríamos aqui num efeito hipnótico. E quem faz isso é a paixão. Mas, nesse caso, se tivéssemos um olhar psicológico, Davi se vê em Absalão, porque Absalão é uma extensão de Davi na terra. E ninguém quer fazer mal a si mesmo. Então, estaria nublado por causa dessa situação. Ele se vê, a descendência dele é ele, a continuação dele na terra. Então, ele não quer um mal contra si mesmo. E é normal. Normalmente é assim, o amor nubla a paixão. Sim. A gente, até para proteger filhos da gente, a gente esquece dos defeitos deles, né? Porque, na verdade, psicologicamente, a gente não vê um filho, a gente se vê no filho. Uhum. Então, a gente quer se proteger, por isso que protege a nossa descendência. Exato. E outra coisa interessante é que o Davi sabe que o que está acontecendo com Absalão é fruto do erro inicial dele. Não é? Ele sabe. Quem começou a provocar isso foi o Davi lá atrás. E quando foi isso? Quando Davi deveria ter ido para a guerra, ele ficou no palácio. Vocês conhecem a história. Ele está trabalhando também com essa realidade de que, se ele não tivesse cometido erros, a história não estaria assim. Certo? Depois de cometer o erro também de ser omisso com o filho, em perdoar o filho pelas metades, né? Vocês lembram? Valeu. Versículo 6. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel. Ou seja, o exército de Israel, junto com Absalão. E Davi, junto com seus soldados dissidentes, né? E deu-se a batalha no bosque de Efraim. A batalha se deu numa floresta densa, ao norte do rio Jaboque, a leste do Jordão. Uma floresta de terebinto, de arbustos altos e bem fechada. Então não é uma batalha em campo aberto. Não é uma batalha em campo aberto. Saiu, pois, o povo ao campo,
a encontrar-se com Israel e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Versículo 7. E diz, aí vai avançar muito rápido, né? E ali foi ferido o povo de Israel. O povo de Israel foi ferido diante dos servos de Davi. Ok? E naquele mesmo dia, houve ali uma grande derrota de 20 mil. Esses números até estranhos, né? Você fala 20 mil pessoas morrerem a fio de espada, 20 mil pessoas morrerem com uma guerra de hoje é normal, né? 20 mil pessoas. Não é muito normal também, né? É muita gente, mesmo com balas e canhões. Mas 20 mil pessoas nessa época é muita gente. Então, do povo de Israel, é interessante a gente ver que é o povo de Israel que está morrendo. Do povo de Israel, foram perdidos 20 mil. O exército do Absalão foi recém-organizado. Não era páreo para o exército do Davi, porque o Davi ele tinha um exército de homens extremamente experientes. Mesmo considerando que o exército de Davi está num número menor. No versículo 8, diz, porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu, do que os que a espada consumiu naquele dia. Por que vocês entenderam disso aqui? Como assim? A dificuldade do terreno, a dificuldade da região, mato fechado. Isso foi uma desvantagem grandiosa para o povo de Israel. Entenderam? Porque o texto está dizendo que foi o bosque que os consumiu. Ou seja, a maior arma do exército de Davi foi o próprio bosque. E não as espadas. É interessante, a natureza rústica do terreno, né, o bosque crescente, né, consumiu muito mais que a espada. Isso com certeza foi estratégico, porque deve ter facilitado as manobras do exército do Davi, porque eles eram mais experientes, né? Então, assim, não é que a mata matou eles, né, o bosque matou eles, mas porque dificultou a operação dentro do local que trouxe vantagem para o Davi. É isso que o texto está dizendo. Está compreendido isso? Não foi o espinho que matou o cara, né? O terebinto, mas foi a desvantagem dentro da floresta. Entendido, né? Alguém tem dúvida sobre isso? Vamos para o versículo 9. Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo. E entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Nessa época não tinha sela igual a gente tem, né? No Oriente não usa sela igual a gente usa, que trava o cara ali em cima, né? Com certeza, quando ele foi preso, a mula já saiu correndo. O Absalão era um homem muito bonito, a Bíblia fala. E o cabelo do Absalão era grandioso, né? E representava o que nele? O orgulho dele. O cabelo não representa orgulho, né? Você cortar o cabelo de um oriental é uma ofensa. Arrancar a barba de um oriental também é uma ofensa. Então eles têm esse orgulho, né? Então o cabelo do Absalão, que era o seu orgulho, foi justamente por ele que ele foi pego. O cabelo dele está agarrado no carvalho. Ficou pendurado pelo cabelo. Interessante a Bíblia falar sobre isso, né? O orgulho que ele carregava prendeu ele. Interessante, né? Justamente aquilo que ele cuidou tão bem, né? Penteava o cabelo, cuidava do cabelo, e foi justamente o cabelo que traiu ele. Se não tivesse o cabelo, talvez ele estava livre. Fosse careca, né? Desprovido de orgulho. Entendeu isso? O texto fala para a gente, né? Versículo 10. O que vendo um homem fez saber a Joabe, e disse, eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Está balançando lá no carvalho com o cabelo pendurado. E disse Joabe ao homem que lhe fizera saber, por que o viste? Por que não o feriste logo ali em terra? Porque você não acabou de matar ele? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Então, receber essa quantidade de moeda aqui, um cinto, representava uma elevação de patente. Você seria promovido.
no exército, se você tivesse matado. Mas, no versículo 12, diz, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti. Podia ter dormido sem essa. E Abisai e Aitai dizendo, guardai-os cada um de vós de tocar no jovem Absalão. A gente vê aqui um homem de princípios, né? Ou não? Que entende a posição dele em relação ao rei, conhece o que significa a palavra de uma autoridade. O cara disse bem, eu ouvi o que o rei disse. Vou tocar no filho do rei. Ele vai continuar. Versículo 13. Ainda que cometesse mentira, há risco da minha vida. Nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Ele falou, se eu tentasse mentir para o rei, você mesmo ia me matar. Então ele conhece a capacidade do Davi e sabe que nada ficaria escondido do Davi. Esse homem está dando o que aqui em Joabe? Uma lição de moral. Não está dando? Ô Joabe, você não viu a ordem do rei? Mas aí que está. Vamos pensar. Porque aqui a gente se enrosca como cristãos, né? O homem está certo ou não? Porque ele está obedecendo a autoridade instituída. Ele está fazendo jus à posição que ele tem. Só que o Joabe está numa posição superior a ele, não está? O Joabe é um comandante de guerra. E o Joabe tem mais responsabilidades do que esse cara aqui. Aí que tá, né? Vamos ver se a Bíblia vai pegar a gente. Ou a gente vai pegar a Bíblia. Porque o homem está certo. Ok. A gente viu que ele está certo. Na posição dele ele está certo. E versículo 14. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. Eu não vou ficar conversando com você sobre isso. Não quer ouvir a verdade, né, Joabe? Aí o Joabe tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. Aqui a gente já viu que transpassar o coração não tem como ele ficar vivo. Porque é um golpe letal, ou não? Aí vocês vão perceber como é que o texto tenta enganar a gente. Ó. Estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Ou seja, quando Joabe vê Absalão, ele ainda está vivo. É isso que o texto está dizendo, com o cabelo pendurado. Pendurado pelo cabelo. Ele transpassa o coração do Absalão com 3 golpes. Teoricamente está morto. Tecnicamente morto. Isso aí não tem dúvida. A atitude do Joabe aqui, ela funciona como um ato de desobediência a Davi? Fala para mim. O que vocês acham? Sim ou não? É um ato de desobediência a Davi? Ou não? Como é que faz? Se vocês se encontrarem numa situação dessa, o que vocês vão fazer? O que vocês vão arrumar? Como é que a gente sai dessa? Mas ele não recebeu ordem do rei? Mas o rei não é uma autoridade instituída? Não, vocês estão certos. Véio. Então, dá para a gente viver a ferro e fogo dentro de igreja? E dizer tem que ser assim, porque é assim que Deus pensa? Dá para fazer isso? Não dá. Dá para a gente ter uma cartilha e dizer assim, ó, a regra está aqui, ó. Se quebrar, vocês vão para o inferno. Não dá. Então, não é fácil você entender Deus. Você tem que confiar. Aquilo que você não entende, você confia. Né? Então, não é tão simples como algumas pessoas acham. Que são donos da verdade, que vão dizer assim, não, tem que ser assim. Bom, tem que ser assim. É igual quando você fala com a pessoa que quer separar. Aí a pessoa vai lá na sala pastoral e fala assim, bicho, eu estou querendo separar. Eu vou pegar a Bíblia e falar, não, aqui é o seguinte, não pode. Proibido. Eles podem sair da sala.
É assim? Ou a gente vai ter que analisar o contexto? O que vocês acham? Hã? Eu acho que tem que analisar o contexto. O cara tentou me matar 3 vezes, pastor. E aí? Você vai assumir isso? Você vai assumir se você for pastor? Não, a Bíblia está dizendo aqui que você tem que ficar casado, que Deus vai mudar ele. Aí depois de uma semana tem um caixão. Aí você vai lá no velório. E você que foi o juiz da execução. Então depende do contexto. Então não dá para a gente ficar achando que tudo é uma linha reta, tem que ser assim. Não, depende, não sei. Tem que ver o que é que está acontecendo, não sei. Por que o cara falou isso? Pastor, mas não pode falar. Mas não sei, depende. Fala. Você viu lá o Natan chamando a atenção do Davi. E o Davi era rei. E reis cortavam a cabeça dos profetas. Mas o Natan colocou o dedo na cara dele e falou: você que é o culpado, você que eu. Então, assim, foi um ato cometido pelo Natan de talvez insubordinação. Pode ser, né? Porque os reis entendiam assim. O Herodes entendeu assim, em relação a João Batista. Mas que salvou a vida do Davi. Ou não salvou? O que a gente precisa entender é o seguinte: a gente não sabe de tudo. Você tem que sempre pensar, não sei qual é a situação. Eu não sei porque que o cara atirou no outro, não sei. O cara saiu da igreja, também não sei. Não sei, tem que saber por que aconteceu, entendeu? Não dá para você ser juiz. Cada caso é um caso que a gente tem que analisar. A mulher que foi pega em adultério não tinha que ser apedrejada? A lei não dizia? Não dizia que tinha que apedrejar. Não é lei, quem deu a lei foi Deus. Não foi Moisés que deu a lei, foi Deus. Mas ela não foi pega? Então vamos apedrejar, Vamos cumprir a vontade de Deus. E apedrejou? Então vamos acalmar, vamos deixar de ser juízes, vamos acalmar. Ninguém sabe o que passa na cabeça das pessoas e por que as pessoas fazem algumas coisas, Deus sabe. Então, a atitude do Joabe, apesar de parecer funcionar como um ato de desobediência, a gente sabe que há razões fortes para o Joabe ter sido movido por uma sincera consideração aos interesses de Davi, tanto como homem, quanto como rei. Ok? O Joabe, ele representa uma consciência que o Davi não tem. Entenderam agora? Ele representa uma consciência que o Davi perdeu. Se o Joabe tivesse obedecido a Davi, posteriormente Absalão tinha matado Davi. E aí o que ia acontecer com a história? O que vocês acham de Israel? E as profecias? Que seria da raiz de Davi, como é que ia fazer? Entenderam agora? Como é que faz? Vamos dizer que o Joabe falou: não, está certo, vamos. Eu me omito aqui, eu estou vendo, o barco afundando, e eu vou deixar afundar, ok? Ia acontecer que o Davi ia morrer, lógico, ia morrer, e a história de Israel seria outra, inclusive a nossa. A gente nem estaria aqui. A igreja não existiria se o Joabe mudasse a história, se ele deixasse o Absalão vivo. Vocês têm consciência disso? Ou não? Como é que Jesus ia nascer? Se o Davi não tem mais raiz. Então tá certo? Tudo bem até agora? Alguém quer falar alguma coisa para ajudar? Davi estava governando com o coração e não com justiça. Isso é claro. Quer proteger o filho, quer colocar toda a história de Israel em jogo. É isso que está acontecendo aqui.
É isso que está acontecendo. Ele quer colocar toda a história de Israel em jogo por causa de um capricho pessoal em querer proteger o filho rebelde. Qual versículo nós estamos? 14. Joabe não age por piedade, mas vai agir por razão política e militar. É o que nós precisamos. Nós precisamos aqui de uma razão política e militar. Nós não precisamos de emoção mais. Porque, afinal, o rei está em perigo. O princípio governamental, quando a liderança espiritual se desconecta da realidade. Deus permite que a liderança prática intervenha. Vocês acreditam nisso ou não? Quando a liderança espiritual se desconecta da realidade, Deus permite que a liderança prática intervenha, ainda que de forma dura. Lógico que isso não justifica o Joabe, mas explica a permissão de Deus. Explica ou não explica? Então o jogo é muito mais complexo do que a gente imagina, não é simples assim. Não dá para a gente dizer, eu sei tudo que Deus vai fazer, eu sei que a igreja... Não, a gente não sabe de nada. Pastor, mas fulano errou ali, como é que faz? O senhor não vai arrancar a cabeça dele, não? Depende. Depende, não sei. Depende. Se você tocar num plano de construção de Deus, de forma indevida, você arranjou problema para a sua cabeça. Se você tentar executar um projeto de Deus, tentar parar um projeto de Deus porque você acha, você arranjou problema. Entendeu? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente vê alguma disfunção, a gente tem que orar. A gente tem que orar. Não vamos juntar o conselho aqui e vamos julgar a causa. É melhor orar para saber o que fazer. Porque se você tocar numa pessoa que está dentro de um processo que Deus montou, aí você vai arranjar problema. O que a Bíblia está dizendo? Para a gente ser omisso, ficar quieto? Não, a Bíblia está dizendo para a gente tomar cuidado. A Bíblia está dizendo para a gente não tentar ser juiz. Deixa as pessoas responsáveis lidar com isso. Porque esse negócio aí não é brincadeira, não. Então não diga para mim que tem que ser agora, não. Não diga para mim que tem que ser agora, tem que ser depois. Não diga para mim isso. Ore para Deus me dar sabedoria. E você que precisa ser tocado com justiça e não foi ainda, não é porque eu esqueci o que você fez. É porque eu estou orando. Entendeu o que eu falei ou não? Está dado o recado? Está entendido o recado? Não é porque eu esqueci o que você fez. Você está me ouvindo, você está sabendo o que eu estou falando. Eu sei o que você fez. Mas é porque eu estou esperando a direção de Deus. Porque Deus pode dizer assim, pega a sua espada e corta a cabeça. Pode ser que ele diga isso. Entrega esse cara para o diabo. O que aconteceu no Novo Testamento. Porque não tem jeito. Por isso que é muito complicado, né? Por isso que quando você vai mexer com quem visivelmente tem algo divino na vida dele, você tem que ir com cuidado. Você tem que falar, bom, vamos orar para saber o que Deus manda fazer, né? Porque... Então assim, para o Davi, o Absalão era o filhão dele. Tá certo, ele é pai. Mas o Joabe falou, não, existem coisas mais importantes do que isso. Existem coisas mais importantes do que isso. E ele sabia das promessas de Deus para Davi, ele sabia dos planos de Deus, ele está acompanhando a história, o Joabe está vivo. Todos os processos, você lembra que o Joabe passou com ele está vendo tudo. Ele não está ignorando, ele está se movendo, ele está defendendo Davi, ele está protegendo Davi, ele está dando a vida dele para o Davi, porque ele sabe que tem algo de Deus nele. Ele falou assim, isso não pode acabar assim. Então o cara está usando, ele é sensato. Ele falou, como assim? Eu deixo esse cara vivo, esse cara mata o rei. Se eu sou um cara que estou na linha de frente e eu posso ser uma ferramenta de Deus para contribuir com os processos de Deus, eu vou ser omisso? Entenderam isso? Então não é fácil.
Pastor, mas quer dizer que a gente vai ficar de braço cruzado? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que você primeiro, você bota no ponto morto, entendeu? Na marcha assim, e espera e ora. Fala, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Às vezes você fala, você quer fazer uma coisa boa para a pessoa, mas às vezes Deus não quer. Às vezes Deus não quer. Às vezes Deus fala assim, não. Não é. Ou vocês estão achando que Deus toda hora está querendo passar a mão na cabeça das pessoas? Vocês acham? O Samuel não queria passar a mão na cabeça do Saul? Ele queria ser bonzinho? Ele falou, o cara foi rei, o Senhor colocou ele. Aí o que Deus falou com Samuel? Até quando? Vocês lembram dessas palavras? Até quando você vai ficar com dó de Saul? Ele disse, eu o rejeitei. Então tem coisa que Deus já não quer mais. E a gente fica insistindo. Tem gente que já tem o manto rasgado. Deus já... Pastor, mas Deus está na Bíblia. Ele disse, eu o rejeitei. Então não adianta você passar a mão na cabeça. Eu já escolhi outro rei, ele falou. Então deixa esse passar. Então da mesma forma como Deus, ele pode lutar por algo, ele também pode falar, não está no meu projeto mais. Ou não? O que vocês acham? A Bíblia está clara aqui. Então, é importante a gente saber que, de uma maneira misteriosa, Deus tem propósitos sendo cumpridos através de erros espirituais. Vocês acreditam nisso? O que vocês acham? Deus tem propósitos se cumprindo até através de erros espirituais. Quem não acredita nisso? Quem não acredita nisso, vamos conversar, vamos bater esse papo? Pastor, fulano caiu. Isso não tem propósito. Vocês que pensam. Vocês que pensam. Às vezes é preciso uma queda para você entender o que é um abismo. Para você poder saber falar sobre abismo. Ah, não. O quê? Vocês têm dúvida disso? Que pode haver um erro cometido para atingir propósitos maiores? Oxe. É porque a gente sabe pouco de Deus, não é isso? Aí você vê lá, pastor, mas o cara, rapaz, o cara brigou lá, matou o cara. Pastor, não sei. Ah, o Davi, pastor, ele deveria ter ido para a guerra, ficou no palácio. Ficou lá andando lá no terraço, pastor. Entendeu? Tinha tanta mulher, pastor, naquela época, bonita. Logo a Betseba. Aí você vai falar assim, mas... Pois é, né? Mas tem um cara chamado Salomão, né? Na história. Como é que faz? Salomão não era filho da Mariazinha. Foi filho da adúltera. De quem? Betseba. E não foi um homem comum, não. Foi o homem mais sábio que já existiu na terra. Então a gente sabe sobre Deus? Eu não estou aqui legalizando coisa errada. Eu estou dizendo para você que a gente sabe pouco sobre Deus. É por isso. Então quando você falar assim, é isso? Não sei, depende. Então não fica preocupado quando vocês acharem que eu tenho que fazer de um jeito e eu estou fazendo de outro. Quando vocês acharem que eu tenho que fazer desse jeito, eu faço de outro. Quando eu coloco, quando eu removo, quando eu espero, quando eu não espero, quando eu vou, quando eu não vou. Então, vocês não podem discutir. Que tem coisa que Deus faz que nem eu entendo. Nem eu entendo. Eu fico assim, eu falo assim, eu acordo, eu durmo com vontade de matar. Aí eu acordo com vontade de salvar.
É desse jeito. Eu falo, Deus, mas como assim? Eu queria... Entendeu? Meu Deus. Mas tem hora que eu quero salvar. Aí Deus fala, eu quero que você mata. Eu falei, Deus, não estou com vontade de matar. Mata. Pode tirar. E eu não quero mais não. Entenderam? E aí, como é que faz? Como é que faz? É uma coisa que a gente não entende. Cara, a gente começa, igual nós começamos um projeto da nossa igreja, todo mundo fala, cara, aquele troço veio no meu coração. Vamos fazer ali e tal. Mas o que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo uma escala. Ele estava fazendo uma escala. Ele estava ensinando alguma coisa, porque ele não queria uma igreja daquele tamanho ali, ele queria mais. Na minha cabeça, uma igreja, vai caber 800, 900 pessoas. Na minha cabeça. Aí Deus escala para outro projeto. Aí você fica assim, né? Aí falou, pastor, mas, cara, quem é que sofre com esse negócio? Sou eu, porque eu vou lá na obra, eu fico lá tendo sonhos, eu mando filmar, eu não durmo de noite, eu fico orando, eu converso com o arquiteto. Quem é que sofre? A maioria de vocês só vê resultado. Quem é que fica frustrado quando passa na frente daquela obra? Eu fico, porque eu sei quantas vezes de manhã eu cheguei lá, de manhã olhando cada pecinha que era colocado, eu desenhando na minha cabeça, e o tempo que eu gastei, que eu acordava cedo, eu ia encontrar, eu sei. Mas aí eu falo, poxa, qual o projeto de Deus para isso? Aí Deus capacita a gente para comprar um terreno. Um terreno que custa X, que vale, hoje está sendo oferecido para muito mais, quase o dobro dele, que ele vale, porque ele está capitalizando a gente de certa forma, e Deus joga a gente agora numa área de 2.000 metros. Entendeu? Aí você fala, poxa, então eu achei que ia colocar numa área de 900 metros, mas 2.000 metros, Você vai entender, Deus. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar, ai Deus, o Senhor me enganou. Por que o Senhor fez eu gastar meu tempo? Calma, rapaz, eu estou treinando você. Você está num processo de construção. Certo? Enquanto isso eu vou botando as peças no lugar. Aí eu começo a entender, agora assim, quando você vê as coisas, você fala, agora eu entendi, né? Eu estou começando a entender agora, mas não entendi tudo ainda. Então, o que a gente pensa que é uma possibilidade, isso é mínimo para Deus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Muito maior do que o nosso. Você vai fazer o quê? Você vai seguindo, né? Você vai seguindo, entra gente na sua vida, te dá uma pancada, e você fala assim, Deus, por quê? Calma, estou te treinando. Estou te treinando. Você aguenta coisas maiores. Você não orou lá atrás? Você não queria coisas grandes? Então eu estou te treinando. Seu sistema de resistência. Aí você toma uma pancada de um, toma uma pancada do outro. Você é decepcionado, né? Aí você vai seguindo. Entendeu? Tudo bem? Uma vez, há pouco tempo, um irmão falou comigo assim, pastor, rapaz, eu estou sentindo um negócio, mas Deus está falando comigo. Eu falei, o que Deus está falando com você? Que você vai ser apunhalado pelas costas, vai ser traído. Aí eu falei assim, rapaz, primeiro que eu não vou ser traído, porque eu não coloco expectativa em ninguém, só confio em Deus. Então eu já trabalho com possibilidade de traições. E segundo, eu falei, que coisa maligna isso, né? Eu até falei com o Walter, eu falei, por que não dá um nome, né? Dá um nome, profeta. Dá o nome, porque é muito fácil você chegar para a pessoa e falar assim, toma cuidado, hein? Você vai ser traído. Aí eu vou ficar assim. Eu vou ficar preocupado com o Vinícius, vou ficar preocupado com o Cássio, vou ficar preocupado com o Jardel, com o Tiago, com o Walter, com o Guto, com a minha mulher, com o meu filho. Eu vou viver o inferno, porque você vai ficar assim, Isso é de Deus? Isso é de Deus? Não é, gente? Então, é uns negócios que olha... Mas pega uns abestalhados que acreditam nesses trem e vem com a assinatura de Jesus Cristo embaixo ainda. Não, porque, cara, dá o nome. Porque senão eu vou desconfiar em todas as pessoas que eu gosto. Eu vou desconfiar de todo mundo que eu gosto. Vai acabar com a minha vida. Então isso não é divino não, gente. Que coisa horrorosa isso.
Isso é profecia de fundo de quintal, rapaz. Você vai ser traído, vai ser apunhalado pelas costas. Ai, ai. Tem que entrar na fila, fazer o quê? Geralmente eu não fico de costas para ninguém, né? Mas, aí eu vou ficar desconfiando das pessoas que eu amo agora? Porque o outro falou, por favor, me deixa em paz. Tá certo? Então, assim, vocês têm que aprender também a virar as costas para esses trem. Fala, me dá o nome aí da pessoa. Com prova. Entende? Porque isso não é de Deus, gente. Isso não é de Deus, porque leva você a desconfiar das pessoas que você ama. Daqui a pouco você vai acordar assim, olhando para sua esposa, assim, né? Você vai ficar assim. Aí você senta do lado, você vai querer conversar, se abrir com um amigo que você gosta dele, você não vai falar mais, você vira um alienado. E é isso que o diabo quer, que a gente fique alienado e não confie mais em ninguém. Por favor, né? Mas esse troço nem entra na minha vida, não. Estou falando, por exemplo, aí, para vocês também tomarem cuidado. Geralmente Deus não trabalha assim, não. Deus trabalha com coisas lógicas, no sentido de dar o conforto para a gente. Isso que eu estou falando, tá? Não tem sentido essas coisas. Tudo bem? Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tudo bem? Vamos seguir. Então, vocês entenderam que é importante saber que, de uma maneira misteriosa, Deus tem propósito se cumprindo através de erros espirituais. Pode acontecer. Não é uma regra, mas pode acontecer. E eu vou dar 3 textos para que vocês não saiam daqui tristes e falando que o pastor falou coisas que você não concorda. Tá bom? Pelo menos vocês vão acreditar na Bíblia. Vamos para Juízes 14, versículo de 1 a 4. Juízes 14, versículo de 1 a 4. Primeiro texto. Só para vocês ficarem com raiva de Deus. Vamos lá. Porque quem não entende Deus fica com raiva dele, né? E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu, declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Você vai se envolver com a mulher lá de fora. Entende? Você tem que casar, com crente. Sim. Sim. Mas pode ter uma exceção. Ou não? Pode ter exceção? A gente tem que procurar gente que é da nossa fé. Mas pode ter exceção, Deus pode resolver. Fala assim, eu quero tirar o cara de lá, ele vai ser o pastor da igreja. E aí, o que está escrito? Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher? Você vai se envolver com gente de circunciso? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ele está decidido. O que está escrito no versículo 4? Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha de quem? E aí? Porque o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. É por isso. Deus permitiu um jugo desigual, porque Deus tinha um propósito maior. Um só não convence, vamos para o segundo. 2 Samuel capítulo 24, versículo 1. 2 Samuel 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Deus incitou Davi a numerar os seus soldados. Isso é um ato de falta de fé. Porque quando Davi resolve contar soldados, porque ele olha o tamanho do inimigo, ele vai contar porque ele está confiando na força dos soldados e não em Deus. Foi um erro. E é interessante, olha a consequência disso, hein? O texto está dizendo o seguinte: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e Deus incitou Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e Judá. Está escrito isso? Vamos ver a consequência. 2 Samuel 24, versículo 10. 2 Samuel 24, versículo 10 em diante.
E pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor. Sabe o que Davi vai dizer para Deus? Muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Uai. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi, e fez-o saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome que te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Escolhe. Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Ué, como assim? Como assim, ué? Não foi Deus que... Olha, está escrito aqui no versículo anterior. Deus incitou Davi a numerar Israel. E Deus fez isso. E Davi sofreu consequências. E Deus falou assim: agora você escolhe qual tipo de punição você vai receber. Por um erro que você cometeu. Mas Deus não falou que fui eu que fiz isso aí com você, Davi. Fui eu. A Bíblia diz que Deus incitou, mas talvez Deus não falou para o Davi que foi ele. O Davi acreditou que era ele. Mas era Deus que tinha colocado o sentimento no coração dele. E aí, como é que faz? Entenderam? Vamos para o terceiro. Êxodo capítulo 14, versículo 4. Êxodo 14, 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Você já pensou? Deus endurecer o coração das pessoas contra a gente? O cara pilhando a gente, perseguindo a gente, e Deus falando assim: vai lá, persegue ele. Continua. Liga para ele. Atrapalha ele. Persegue ele, deixa ele nervoso, faz eles fugirem. Você consegue imaginar isso? E Deus disse: eu endurecerei o coração do Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. E aí como é que você faz? Como é que faz? Não estou dizendo que tudo que acontece de errado com a nossa vida é Deus que está permitindo, por favor. Mas pode ser que aconteça algum propósito de Deus que nos leve a cometer erros, porque tem propósitos maiores. Isso é claro ou não? Por favor. Quem tem dúvida a respeito disso, pode perguntar, porque é um assunto muito sério isso aqui. Não dá para a gente ficar aqui, sair daqui com dúvidas. É difícil de entender isso, gente. Pastor, então a partir de hoje está liberado? Não, é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, quando vocês virem alguma situação estranha, é melhor vocês orarem, pensarem e tentar entender por que aquilo está acontecendo. É isso. Não exercer julgamento, porque pode ser que essa pessoa está sendo incentivada pelo próprio Deus a fazer aquilo. Vocês duvidam disso ainda? Pior que tem gente que sai daqui e fala assim: eu não acredito. Eu dei 3 textos, mas poderia dar um pouco mais, né? Tudo bem? Vocês acham que tudo que vocês fizeram até hoje na vida de vocês de errado, vocês fizeram por conta própria? Vocês têm certeza disso? Nem tudo foi por conta própria. Talvez o que vocês viveram, ou estão vivendo, pode ser algo que tem um propósito maior, para Deus te fazer enxergar alguma coisa maior. É isso que eu estou falando. Vocês precisam ter maturidade. Eu acho que esse tipo de estudo nem deveria ser dado para qualquer pessoa. Eu acho que tem que tomar até cuidado. A igreja cheia, pode sair gente maluca, gente que não vem em escola bíblica, vai falar assim, pega fora de contexto, porque vocês estão dentro do contexto. Se pegar, fala fora de contexto,
Já pensou se pegar esse vídeo lá na internet e cortar só essa parte? Já pensou que eles vão falar? É o herege! Não é perigoso isso? Olha o que esse pastor está falando. Então é fácil cortar e fazer uma frase fora de contexto. Mas você acha que eu vou deixar de postar? O que vocês acham? Você acha que eu vou deixar de postar? Eu corro esse risco. É porque só falta essa agora, né? Só falta essa. Precisa falar mal de mim na internet. Mas eu não vou falar não, porque eu sou pequeno ainda. Mas um dia talvez eles vão falar. Eu não tenho relevância não, mas um dia eles vão falar. Tudo bem? Podemos seguir? Versículo 15. O cercavam 10 moços que levaram as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Viu como que o texto ele traz confusão? Não foi o Joabe que matou? Não foi o Joabe que golpeou o coração do cara? Por que eles mataram? Quem matou? Foi o Joabe ou foi esses moços? Entenderam? Não traz confusão? Porque os dois textos estão dizendo que foi... Um diz que foi Joabe, esse texto aqui diz que foram esses 10 moços. A gente entende que possivelmente os golpes do Joabe deixaram Absalão ali, né? Naquele afã de morte ali, e eles chegaram e terminaram o serviço. É isso. Mas o que matou mesmo foi o Joabe, porque ele era o comandante. Entendido? Versículo 16. Então tocou Joabe a buzina, voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. O Joabe faz o exército agora voltar, porque não vê mais necessidade de derramar mais sangue. Afinal, o Absalão está morto. Por mais duro e insensível que pareça o Joabe, a gente não tem dúvida de que o papel desempenhado por ele aqui foi um papel de um estadista sábio. Não é verdade? Em considerar a paz e o bem-estar do reino, mais do que as inclinações privadas do Davi. Ele está levando em consideração o reino, e não os sentimentos pessoais do Davi. Isso é legal. Pessoa sensata, ela sacrifica emoções particulares por algo maior. É o que eu sempre falo com Deus. Eu falo, Deus, eu não presto para muita coisa. Mas o que o Senhor tem para fazer é maior do que eu. Certo? Então, assim, vai tendo paciência comigo, porque tem mais gente envolvida, tem projetos maiores. Então, me ajuda, não olha para mim, olha para os projetos que o Senhor tem. Certo? E porque o Senhor é muito maior, e o que o Senhor tem para fazer, a igreja é muito maior do que eu. Então, assim, vai levando assim. Então, é isso aí, tem coisa que é maior do que a gente. Não é tão... A gente passa, o projeto continua. A gente passa, cada um vai para o seu canto, cada um morre, né? E as coisas de Deus continuam. E Deus sabe disso, tá bom? A gente tem que ter uma visão maior das coisas, do que só nossa particular. Versículo 17. Tomaram Absalão e lançaram ele no bosque, numa cova profunda, grande. Levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. O sepultamento do Absalão aqui nessa grande cova, e coberto por várias pedras, tem um significado de dar fim a um ciclo definitivo. A atitude desses homens de sepultar ele com um monte de pedras sobre, é encerrar o ato de rebelião que foi levantado em Israel. Então é isso que eles estão dizendo, certo? Então vamos quebrar esse legado, vamos quebrar esse ciclo, a gente coloca pedra sobre pedra, é igual lançar no mar do esquecimento. E a gente encerra o ciclo, todo mundo que vai passar aqui vai saber o seguinte, esse foi um rebelde que foi encerrado, não vai ter mais rebelião em Israel. Então o ato profético é esse. No versículo 18, ora, Absalão quando ainda vivia, vai explicar agora, ele tinha tomado e levantado para si uma coluna. Olha só, que está no Vale do Rei, porque dizia, filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, por isso até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então, esse versículo aqui está explicando por que ele foi sepultado daquela forma anterior, como um ato definitivo. Porque o Absalão, ele tinha erguido um memorial para si mesmo. O que ele queria?
Ele queria perpetuar o legado da vanglória dele, por isso que ele ergue um memorial com uma pedra no nome dele, para perpetuar o legado de vanglória, de conquista para o nome dele, depois que ele morresse. Aí os caras estão dizendo o seguinte: isso aí não vai acontecer. Porque se a gente não destruir isso, daqui a pouco vai aparecer mais rebelde. Então a gente faz o contrário. Enquanto ele ergue, né, um memorial para perpetuar o legado dele de usurpador, a gente enterra ele numa cova funda, bota a pedra em cima, que todo mundo que vai passar aqui vai lembrar que ele é um rebelde. É diferente do que ele queria. Certo? Versículo 19 diz o seguinte: então disse Aimás, filho de Zadok, sacerdote, casa sacerdotal, deixa-me correr e denunciar ao rei que já o Senhor o vingou da mão dos seus inimigos. Como esse cara é da família sacerdotal, a ideia dele é dizer para o Davi, olha como que Deus fez, livrou você da mão dos seus inimigos. Mas o Joabe, ele disse, não serás hoje o portador de novas, não vai ser você que vai dar notícia, porém outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse, Joabe acuse é um cara que não tem contato nenhum com Davi, tá? Ele veio de outra tribo, né? Ele não faz parte do povo de Israel, ele está ali como aliado, então falou, não vai ser você, Aimás, que é amigo do Davi, você gosta do Davi, você é da linhagem sacerdotal, então eu vou colocar um cara estranho para dar notícia. Vai tu e diz ao rei o que viste. E o Cuse se inclinou a Joabe e correu. Por que o Joabe não permitiu que o Aimás fosse? O que vocês acham? Por quê? Alguém consegue pensar rápido? Ele sendo da família sacerdotal, para dar notícia da morte do filho. Alguém fala? Vocês estão querendo raciocinar hoje não, hein? Fala aí, Evandro. Por que você acha que o Joabe não deixou o Aimás falar? Porque ele ia colocar emoção, né? Exato. Nessa nova aí, sendo que colocasse uma pessoa neutra, vai ser só aquilo que aconteceu mesmo, que é o foco deles, é a guerra e vencer o inimigo. Naquela situação, ele era o inimigo, independente de quem seja. Exato. Como o Aimás era de família sacerdotal, ele espiritualizou a questão e quis falar para o Davi como se fosse uma vantagem, ó, Deus está cumprindo o propósito aí, só que ele não lembrou, ele não queria pensar que era um filho. E quando você trata de filhos, questões espirituais não tem sentido não, irmão. Você pode falar o que você quiser. O cara perdeu um filho, você vai falar, não, porque Deus... Chega lá no caixão lá do filho do cara que foi assassinado, você vai falar, não, porque Deus... o pastor, né? Chega o pastor, porque você tem que ver o seguinte, existe um propósito, porque Deus que quis... Se o pastor não for muito sabido, ele vai falar isso. É porque é coisa de sacerdote, né? Querer espiritualizar. É um propósito de Deus que seu filho morra para ver se conserta. Mas o Joabe é inteligente, não é assim que funciona, não. Quando se trata de perda de filhos, não adianta você espiritualizar. Você pode falar que Deus que quis, que ninguém aceita. Que Deus que é esse que quer levar meu filho? Entende? Então, assim, resposta muito boa. Então ele falou, você não vai dar essa notícia. Então tem que ser alguém neutro. Você é apegado com Davi, você vai querer colocar emoção nesse negócio aí, querer levar para o lado espiritual, e a questão não é espiritual, a questão é uma questão lógica de guerra. É isso aí, vamos botar um cara neutro que ele já chega lá e dá notícia e acabou a história. Então o Joabe não é bobo, porque ele entende que esse vínculo emocional do Aimás poderia carregar uma notícia dura para ele, e ao mesmo tempo ia colapsar o coração dele e criar uma crise política, entendeu? Poderia ser uma coisa assim, ele não quer isso. Ele falou, não vai não. Joabe é muito inteligente. Versículo 22 e 23. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. Rapaz, o cara quer falar, bicho. Ele acha que ele tem que ir lá anunciar o velório, ele tem que dar notícia da morte, porque ele é pastor, né? E diz Joabe, para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Essa interrogação aqui, ela não é correta, tá?
Não é correto. Ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo, não tens notícia conveniente. Você não é capaz dessa notícia. Você não é o cara pronto para isso. Seja o que for, disse Aimás, correrei. Ele quer ir dar notícia. E Joabe lhe disse, corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou a cruz. Então, esse é o negócio dele. Ele tem intenção espiritual. Ele acha que, sendo sacerdote, ele pode aliviar a tensão emocional do Davi, dizendo que é plano de Deus. Mas não adianta, porque falando-se de morte de filhos, não adianta você falar que é plano de Deus. Já que é para jogar bomba, deixa um cara neutro jogar. Ok? O Joabe é super inteligente. Versículo 24 e 25. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subia ao terraço da porta, junto ao muro. Ele levantou os olhos e olhou. Perceba que o Joabe agora, ele falou, já que você quer ir, vai. E ele sai correndo na frente, é interessante, né? O Joabe está dizendo, você não pode fazer isso, você não está preparado para isso, mas ele quer. Aí o Joabe falou, então vai, paga para ver. Né? E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só, gritou, pois, a sentinela. E eu disse ao rei, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Ok. Então viu a sentinela, versículo 26, outro homem que corria. A sentinela gritou ao porteiro e disse, eis que lá vem o outro homem correndo só. Então disse o rei, também traz essas novas. É dois caras disputando a fofoca. É doideira isso, quem é que fala primeiro, né? Versículo 27, e disse mais a sentinela, veio correr, vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei, este é homem de bem. O homem pastor. E virá com boas novas. Versículo 28, gritou, pois Aimás e disse ao rei, paz. O Aimás passou na frente, né? Joabe falou, não vai, que você não está preparado. Aí ele falou, paz, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Ele queria tanto falar e falou primeiro. Aí vem a pergunta, versículo 29. Então o rei disse, vai bem com o jovem Absalão? Ele falou, meu filho, está bem? E aí o Aimás travou. Ué, Aimás, você estava... É igual o Pedro correndo para passar na frente do João. Chegou no sepulcro e não entrou, né? Aí ele travou, porque aí ele sentiu... Quando o Davi falou, meu filho, está bem? Ele falou, Então, quando o Davi disse, perguntou, vai bem com meu filho, o Aimás, vai mudar a conversa, ele não vai ter coragem. Ele falou, eu vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei, a mim, teu servo, porém não sei o que era, mas não sabe. Ele queria tanto fazer a fofoca, mas quando chegou na hora que ele viu o peso do rei, chorando, olhando para a cara dele com aquela cara triste, ele falou, é muito maior do que eu pensava, sei. Aí ele se recolhe, né? É por isso que o Joabe falou, não vai. Você não sabe o que é isso. Vou dar notícia de morte, não é igual você pensa, não. O Joabe é muito inteligente. Em versículo 30, 31, e disse o rei, vira-te, põe-te aqui, espera que vamos ouvir o outro. Virou-se e parou, eis que vinha Cuse. E disse Cuse, anunciar-se-á ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos que se levantaram contra ti. O Cuse não tinha proximidade com Davi. Ele era um cara imparcial. Então, para ele era fácil anunciar a tragédia. Né? Versículo 32, então disse o rei a Cuse, vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Cuse, sejam como aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Deu notícia. Ele falou, o que aconteceu com quem se levantou contra você, aconteceu com ele. Tchau, obrigado. Então o rei se perturbou. Aí você já imagina o que está acontecendo com o coração de Davi. Subiu à sala que estava por cima da porta, chorou, andando, dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. É muita coisa envolvida aqui. Uma que é filho, a outra que ele sabe que quem tirou o pino da granada foi ele. Esse é o problema, né? Essa é a pior dor que tem. Que foi você que começou, Davi.
Então, o sofrimento de Davi é baseado nessas realidades. Quando Davi resolveu ficar em casa quando ele deveria ir para a guerra. Toda essa história que está desenrolando aqui foi por causa disso. E aí eu quero fazer um condensado de tudo, dando para vocês aqui algumas lições ou algumas estratégias contidas no texto para a gente fechar, para a gente vencer a nós mesmos. Vencer Absalão, saber lidar com essa desconexão, ok? Com essa desconexão necessária, com essa derrota interna que é necessária, essa perda interna que é necessária. Tudo bem? Vamos lá. Número 1. Precisamos ouvir conselhos. Então, Davi ouviu os seus soldados e ficou. Certo? Número 1. A gente precisa ouvir conselhos. Ouvir o que as pessoas estão falando. A gente tem que submeter alguém para poder resolver o problema interno. Não adianta. Você não vai conseguir sozinho. Agora, tem que orar muito, né? Para saber com quem fala. É bom você procurar alguém que você pode processar, se falar. Psicólogo, principalmente. Se quebrar o código de ética, vai preso. Na verdade, é difícil, né? A gente falar certas coisas, igual a pessoa que foi abusada sexualmente, né? Para ela falar, é difícil essas coisas, né? Complicado esses negócios. Sei lá, é tudo muito... Às vezes o cara está escondido, usa cocaína, né? Então, não é tão simples assim, mas a gente vai precisar ouvir. Mas tem como ouvir conselhos ouvindo o que se fala, né? Nem propriamente falando as coisas, mas você ouve as verdades, você vai colocando assim. Você fala, sabe de uma coisa? Então, são os conselhos. A Bíblia está dando conselho para a gente o tempo todo. Segundo ponto é identificar a armadilha da tolerância. Por isso que ele diz, tratai com brandura o jovem Absalão. Tratar a armadilha da tolerância, fica ali conservando, tolerando, né? Nós falhamos quando nós tentamos domesticar a nossa natureza. A gente fica, eu vou dar um jeito, eu vou, né? A gente vai domesticar. Não tem. Em vez de pedir para a gente domesticar, a gente tem que ser definitivo com algumas coisas. Às vezes a gente fica assim, vamos com calma, né? Para vencer não dá para a gente, vamos, né? Talvez ele melhora, né? Eu estou orando há 5 anos, sou apaixonada, mas ele me bate bastante, mas orar só mais 1 ano, né? Vai que Deus vai, né? Desce um anjo assim, muda a cabeça dele, igual naqueles filmes, e ele deixa de ser um espancador para ser um homem de Deus. Tem essas coisas, né? É assim, então tem coisas que não tem jeito. A gente vai ter que parar de tratar com brandura coisas que tem que ser tratadas com rigidez. Terceiro, mudança de ambiente. A batalha ocorreu na floresta de Efraim. O ambiente importa. Muitas vezes o que nos vence não é a espada, mas o emaranhado em que nós nos colocamos. Está vendo? Lembra da floresta? Vencer a si mesmo exige mudar o terreno. Se você sabe onde o seu eu se torna mais fraco, mude o caminho. Entende? Muda o caminho. Você não pode passar lá. Você não pode ir lá. Se você sabe onde você fica mais frágil, mude o ambiente, mude o caminho. Evita certas amizades. Quarto, deixe que o seu orgulho seja pego primeiro. Lembra do cabelo? O Absalão ficou preso pelos cabelos em um carvalho. O que era sua maior beleza e motivo de vaidade, tornou-se a armadilha de morte dele. Então, se você tem que entregar alguma coisa, entrega o orgulho.
Porque é o orgulho que sustenta a nossa natureza ruim. As pessoas fazem as coisas por orgulho. É assim, o que sustenta a maldade é o orgulho. A pessoa é malvada porque ela é orgulhosa. Ela fala, não, porque eu. É assim, orgulho. A pessoa quer se promover. Ela quer, né, ela está ali naquele ambiente, porque ela fala, não, porque aqui pelo menos eu sou aceito, aqui fulano me respeita. Então, ele prefere ter respeito das pessoas mesmo dentro de uma condição adversa. Aí eu ganho dinheiro com isso, pelo menos me sinto bem, mas está errado esse dinheiro que você está ganhando. Então, o problema o que sustenta é o orgulho. O que mata pessoas na igreja é o orgulho. O orgulho é a mãe de todos os pecados. Porque a pessoa está fazendo aquilo para si. Né? Pode perceber. Ela não quer ceder. Ela não quer ceder. Ela fala, não, eu tenho razão. Eu tenho razão. É assim. Até domínio de pessoas. É por causa, né? Você subjuga a pessoa por causa... Não, porque eu que mando. Você subjuga um marido, bota o cara debaixo do seu pé, ou uma esposa, porque você precisa de... Entendeu? E você dominando a pessoa, você se sente bem, se sente a bola da vez, aquela coisa toda. Então, a maldade é assim, né? A ira, tudo que você faz é baseado nisso. O orgulho sustenta ministérios, às vezes posição que a pessoa está. Não é porque ela ama Jesus, porque ela tem uma conexão com Deus, porque ela se sente gente ali. Muitas pessoas estão assim, estão em cima de altar, porque não é porque ama Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus, estou aqui para servi-lo, não quero aparecer. Não, está ali, porque é o único lugar que você sente gente, que você ganha importância, que você não tem, na verdade. Você acha que você tem importância, você não tem. Porque você faz, você toca alguma coisa. Na verdade, você pode ser um inútil, que só é enxergado quando você está tocando um instrumento, você está cantando uma música, você está pregando. E a pessoa fala, aí você fica todo feliz. É o que eu falei, é a cachaça da pessoa, aquela. E não é legal você ter ministério como cachaça, é horrível isso. Tem que fazer revisão no coração. Os ministros da igreja, todos nós que pregamos, temos posição de ministro, porque a gente pode estar equivocado, a gente só está ali porque a gente quer aparecer. Não é porque a gente ama a Deus, porque a gente é apaixonado por Jesus, porque a gente faz as coisas, olha, eu estou aqui, porque eu tenho uma conexão com o sagrado. Não, porque você quer, porque ali você aparece. É como a internet, tem gente que só existe na internet. E como tirar isso da pessoa que só existe na internet? Às vezes é mutilar a pessoa. É mutilação. Eu vejo isso com muita facilidade. A pessoa está lá na internet, ela tem vida, ela fala, ela não sei o quê. Aí, ao vivo, aí você fala, ué. Mas porque lá é a cachaça. Entendeu? Ela só encontra vida numa tela virtual, onde ela está num ambiente ali que... Precisa analisar essas coisas, igreja. Que ela tem vida, ela ganha vida, ela fala, mas na vida social ela não tem. E aquilo é uma cachaça, é uma droga. Uma pessoa que só existe no virtual. Só existe no virtual. Tem gente que faz malabarismo em cima de performance, mas não tem conexão com ninguém. Só aparece quando está na frente. Bom, sou bom. Mas quando você está lá embaixo, não é ninguém, não cumprimenta ninguém. São doenças emocionais, né? Infelizmente é isso. O que eu mais vejo, as exibições, as falas, tentando encontrar um mundo virtual onde não é virtual, né? É igual gente que se apega a animal, né? É um mundo sem muita troca, né? Gostar de um animal é uma coisa, amar animais é uma coisa. Agora, às vezes você venera animal e não gosta de gente. Por quê? Porque você não gosta de nada que pode te fazer pergunta. Você não gosta de nada que pode te fazer interrogações, de discordar de você. O gatinho, tadinho, está lá, o cachorro está lá, né? Você tem 50 cachorros em casa, ele nunca vai falar assim, não gostei do que você falou. Ele não vai falar isso para você. Sua roupa está feia, você está brega hoje, não vai falar. Aí o que é melhor?
você foge para o lado dos animais e não se conecta com gente. Geralmente, pessoas que gostam muito de animal, de forma excessiva, não gostam de gente. Isso é prova empírica, não precisa ser psicólogo para saber disso, não. A gente vê isso aí. Toda pessoa muito apegada em animal, excessivamente, ela tem dificuldade com gente. Ela é antissocial. Mas eu prefiro os animais do que as pessoas. Mas fazer o quê, né? Mas é uma forma de você fugir. Então tem que tomar cuidado com isso. Então deixa o orgulho. O orgulho, voltando ao orgulho, pode ser uma âncora que te prende. Tem que revisar as suas motivações. As suas falas. Eu tenho. Eu consegui. Por que isso? Você está doente. Você está doente. E provavelmente você vai ter filhos doentes. Você está doente. As pessoas vão te aceitar por pena. Não é legal. Você não vai produzir nada. Você vai ficar fazendo cena em cima, mas você não vai produzir nada. Você vai ver que com o tempo você não produz nada útil, porque os frutos são ruins. Por isso que a armadilha era o cabelo do Absalão, e justamente foi o que foi pego. Geralmente, o orgulho tem que ser pego primeiro, senão a gente não muda. Aquilo que você mais exalta em si mesmo, sua inteligência, sua aparência, sua autossuficiência, é exatamente onde o seu eu ficará pendurado e vulnerável. O orgulho é o gancho da derrota. Quantas mulheres que ficam com vários homens, por que isso? Elas vão dizer, porque eu sou bonita. Eles falam que eu sou bonita. Gente, quantas vezes eu ouvi isso em sala pastoral? Mulher fala assim, porque eu sou bonita, eu sou desejada. É por isso que você fica com 10, 15, 20, 30? É por isso? Porque simplesmente porque pode ser o cachaceiro, fala assim, você é bonita. Seu cabelo é bonito. Aí fica com um monte de tranqueira, que não vale nada, porque simplesmente eles eram a cachaça. Eles falaram, você é bonito. Olha como que eu sou admirável, olha. Doença emocional, vamos cair na real. Isso não produz frutos de edificação, só produz trabalho. Muito trabalho. Trabalho. Você trabalha, depois você vai ver lá no final, não saiu nada na sua vida, você continua a mesma pessoa. Porque as pessoas muitas vezes olham para a gente pelo aquilo que a gente está apresentando para elas. Elas vão buscar o que você tem, a sua beleza, a sua inteligência, a sua capacidade, e você vai se apegar nisso. Mas você não é um ninguém, basta você perder o que você tem. Quando você ficar velha, você vai entender o que eu estou falando. Quando a lei da gravidade atuar no seu corpo, você vai entender o que eu estou falando. Quando o botox e a cirurgia plástica não resolver mais, porque o seu pescoço vai te condenar. E a cicatriz que você vai ter no corpo vai te dizer para você, o seu tempo já passou, você não entendeu isso? Aí você vai falar assim, realmente. Você não tem mais um produto para fazer o mercado funcionar. Entende? Você não tem mais. E aí, sobrou o que para você? Nada. Não sobrou nada, você não tem nada construído. Então, precisamos pensar sobre isso, quais são as nossas motivações. Porque a gente tem que se vigiar, tá? O tempo todo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, por favor, vamos amadurecer um pouco mais, vamos crescer um pouco mais, vamos entender as nossas limitações. Entendeu? Eu sou tentado o tempo todo também com essas coisas de produzir as coisas e as pessoas falarem para mim. A gente tem dom para fazer as coisas assim, mas às vezes as pessoas começam a falar, cara, você sabe aquela coisa, a pessoa vai te puxando para frente, você tem que ir botando o pé no freio assim, para você não entrar nesse negócio. Então, daqui a pouco você começa a achar que você é alguma coisa, que você sabe alguma coisa, que você nasceu iluminado. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas e saber o seu lugar, porque isso, eu não gosto de saber que eu estou doente. Eu não gosto disso. Eu não gosto de me enganar e falar, eu estou doente. Eu não quero isso na minha vida.
Então, eu quero lidar com doenças de forma consciente. Agora, é muito, muito esquisita essa coisa. E isso está tomando conta do mundo, o orgulho. É o gancho da derrota. Quinto, e estou terminando, a necessidade da atitude radical. O Joabe não hesitou como Davi. Ele pegou 3 dardos e atravessou o coração de Absalão. Existem áreas da nossa vida que exigem um momento Joabe. Ok? Momento Joabe. Dá até um livro, né? Fator Joabe. Dá um livro. Legal, né? Ou Fator Absalão. Aí vocês podem escrever, ó, que é a decisão radical e definitiva para alguns consensos que a gente tem na vida. Enquanto Davi chorava e hesitava, a rebelião continuava. Para vencer a nossa natureza é preciso ferir o coração do problema. Não apenas tratar os sintomas. Então, às vezes, você tem que dizer, não, o jovem fez isso. Não vai mais. A partir de hoje, não. Cortou mal pela raiz, deu 3 golpes para garantir. E 10 moços foram lá e terminaram o serviço. Esse 10 pode ter uma relação com as concubinas que foram deixadas no palácio também, né? As mulheres que foram abusadas pelo Absalão. E agora 10 servos abusados, 10 servos executam ele. A gente vê o sincronismo da Bíblia muito forte, do espiritual. E por fim, não deixe legado para o erro. Não deixar legado para o erro é fazer o que eles fizeram. O Absalão foi jogado num poço, numa cova funda, coberta de pedras. O texto fala que ele tinha erguido uma coluna para si mesmo. Então ele queria perpetuar o nome dele, ele queria continuar. É igual você deixar o fogo aceso. Você sempre deixa aquela margem assim para recomeçar. Por isso que o Absalão deixou um altar erguido da rebelião, os caras foram lá e aqui não. Aqui acabou. Encerrou o ciclo e falou assim, não tem mais. Inclusive estou bloqueando seu telefone. Deu para entender? Inclusive, eu troquei as fechaduras lá da minha casa. Você não tem mais a chave. Certo? É isso aí. Inclusive, eu não te sigo mais. Aliás, você não me acha mais em rede social. Está bloqueado em tudo. Efeito Joabe. Né? Não deixou legado. Não, mas eu queria a gente pelo menos ser colega. Não, não dá. Não dá, não. Certo? Entenderam ou não entenderam? Se vocês quiserem a cópia disso, depois eu mando. Eu posto lá na internet, lá no grupo. Fechamos por hoje. A gente nunca imagina que um capítulo pode ter tanta informação, né? Alguém quer fazer algum comentário construtivo? Considerando que hoje a turma está tão saudável hoje. Poxa. Vamos lá, oremos. Pai Santo, querido, obrigado por mais um tempo na tua presença, na tua casa. Nos leve em paz, guardados, abençoados pelo teu poder. Tenhamos um dia de bênção, um dia construtivo, de edificação. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה שתנחה אותי בדרך ישרה ותודיעני אורחת תורה